Boa, Alexandre. Olha só, o Vasco tá lutando contra o rebaixamento. Vamos colocar na tela pra turma que tá no YouTube da Itatiaia. A gente fez um recorte, você que tá no YouTube tá vendo agora, a sequência de jogos das equipes que estão lutando diretamente contra o rebaixamento. Vou falar aqui os jogos e na sequência os nossos comentaristas vão opinar quem tem mais time e quem tá numa situação melhor para se livrar do rebaixamento. O Cuiabá, 12º, pega o Bahia fora, o Fortaleza em casa, o São Paulo fora, o Inter em casa, o Flamengo fora e o Atlético Paranaense em casa. Tem um confronto direto e 2 times aí lutando pela parte superior da tabela. Atlético Paranaense ainda quer G6. O Corinthians, 13º, tá um ponto abaixo. Tem Atlético em casa, o Grêmio fora, o Bahia em casa, o Vasco fora, o Internacional em casa e o Coritiba fora. 2 confrontos diretos, 2 jogos contra times que estão lutando lá em cima. O Santos tem o Goiás fora, o São Paulo em casa, o Botafogo fora de casa, o Fluminense em casa, o Atlético Paranaense fora e o Fortaleza em casa. O Santos tem um jogo contra um time que está lutando pelo título e um confronto direto. O Bahia, 15º, 37 pontos. Cuiabá em casa, Atlético Paranaense em casa, 2 sequências aí, sequência de jogos em casa. Corinthians fora, São Paulo em casa, América fora e o Atlético em casa. 2 confrontos diretos e o jogo contra o Atlético está lutando pelo G6. O Vasco, 16º, tem o América em casa, o Cruzeiro fora, o Atlético Paranaense fora, o Corinthians em casa, o Grêmio fora de casa e o Bragantino em casa. O Vasco da Gama tem 3 confrontos contra times que estão lutando lá em cima e 2 confrontos diretos. O Cruzeiro, 17º, Coritiba fora, Fortaleza fora, Vasco da Gama em casa, Goiás fora, Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora de casa e o Palmeiras no Mineirão. São 2 confrontos diretos, tem um Cruzeiro, 3 confrontos contra times que estão lutando lá em cima. O Goiás, 18º, vamos parar o recorte aí, porque a América e Coritiba já estão rebaixados, a verdade é essa. O Santos em casa, o Atlético fora, o Cruzeiro em casa, o Grêmio fora, o Fortaleza fora e o América em casa. O Goiás tem 2 confrontos diretos, 2 confrontos contra times que estão lutando lá em cima. Ale Oliveira, pensando em tabela, pensando em pontuação e pensando em time. A distância entre as equipes é pequena, pensando em pontuação e o que tem pela frente. Quem tem mais potencial para se salvar do rebaixamento, Ale? É uma disputa muito equilibrada, porque se você for ver bem, a maioria tem 2 confrontos diretos, né? Sim. E aí você não tem muito o que fazer, né? Só o Santos que tem um confronto direto só e o Cuiabá um confronto direto só. Não tem muito o que fazer, porque são times que estão vivendo a mesma situação, que tem mais ou menos o mesmo nível, vai depender muito do mando, da entrega, do dia. Então, acho muito equilibrado. Acho que essa tabela do Vasco é bem complicada. Bem complicada. Mas, de qualquer forma, não dá pra saber, né? Por exemplo, o Vasco, que tá lutando lá embaixo, ganhou do líder do campeonato. É muito difícil. O que eu tava tentando analisar aqui é que, tirando o Goiás, que tá abaixo do Cruzeiro, o Cruzeiro tem 2 vitórias nos últimos 8 jogos. A maioria dos times, ou na sua totalidade, os times que estão brigando com o Cruzeiro, estão numa fase melhor. Então o Cruzeiro, 2 vitórias nos últimos 8 jogos. O Vasco é o 5º do retorno, 3 jogos sem perder com 2 vitórias seguidas. O Bahia, que está na 8ª colocação do retorno, tem 4 vitórias nos últimos 7 jogos. O Santos, 4 jogos sem perder. O Corinthians, 1 derrota nos últimos 7 e o Cuiabá, 2 derrotas nos últimos 8. Então, no retrato do momento, o Cruzeiro, tirando o Goiás, é o que passa a situação mais complicada, Cirilo. Alexandre Simões, queria sua visão também. Eu acho que por time, qualidade de atletas, eu não vejo o Corinthians nessa briga, mas os próximos jogos vão dizer bastante. Como também eu não vi o Internacional na briga, porque tem jogadores melhores, inclusive melhores que os do Corinthians. Como você enxerga essa luta contra o rebaixamento? Quem você tiraria dessa disputa de Z4 aí, Alexandre? Cirilo, eu não tiro ninguém. Ninguém? Eu acho que a situação do Corinthians vai depender muito do jogo contra o Atlético amanhã. Porque se o Corinthians perde pro Atlético amanhã, ele vai ter um Grêmio fora de casa, em que a tendência é ele perder, até porque a defesa do Corinthians já tá descendo a ladeira. Aí tem confrontos diretos com Bahia e Vasco. A reta final dele pode ser até a mais tranquila, porque tem Internacional e Coritiba, o Internacional já vai estar livre, o Coritiba rebaixado. Mas de toda forma, né, eu acho que ninguém sai aí. O Cuiabá é que tá aí, uma vitória e um empate, né? Então são situações mais tranquilas. Mas reafirma que eu acho que é impossível nesse campeonato fazer qualquer tipo de previsão, porque não existe uma regularidade de nenhum desses times. Não existe aquela sequência de vitórias, aquela arrancada, tá? Eu acho que o Goiás dificilmente escapará, e o Bahia decide sua sorte nesses jogos com Cuiabá e Atlético do Paraná. Se ele não vencer os 2, eu acho que ele caiu.
Bicho vai pegar, campeonato imprevisível, turma. Vamos falar sobre isso, é claro, também na sequência da rodada. Amanhã tem repercussão aqui no Rádio Esportes.